A ideia desse vídeo hoje é apresentar 10 coisas que nós fazemos no dia a dia do brasileiro mesmo, que quando a gente deixa isso virar um hábito, acaba por virar uma armadilha financeira. Perdemos muito dinheiro sem sequer saber de onde a gente está perdendo dinheiro. Nesse vídeo eu vou te mostrar quais são essas 10 armadilhas e principalmente, fica comigo até o final, que eu vou te mostrar como faz para fugir de todas elas. Como é que você vai se equilibrar para que durante todo o seu ano você consiga ver o dinheiro rendendo mais simplesmente porque você fugiu desses problemas. Aí você pode até perguntar, é só ganhar mais dinheiro? É só saber onde eu estou gastando? Pode ser, mas se você continuar caindo nessas armadilhas, você simplesmente vai continuar perdendo dinheiro sem saber por quê, sem saber para onde, só porque você não prestou atenção nesse vídeo. Então seja muito bem-vindo ao canal, eu sou Vinícius Pereira, sou planejador financeiro. Se você quiser entrar em contato comigo, tem aqui um QR Code para que a gente consiga fazer uma estruturação de planejamento financeiro para a sua vida e de sua família. Meu Instagram logo acima. E hoje nós vamos falar principalmente dessas armadilhas terríveis com o seu dinheiro que eu vejo todos os dias nos planejamentos financeiros. Então vamos seguir a escada aí falando de cada uma dessas armadilhas. E a primeira é cartão de crédito. Mas não somente do cartão, é falando de parcelamento e pagamento mínimo da fatura. E é a armadilha mais perigosa. Porque se você faz isso, nós estamos falando de Brasil. E Brasil é um dos países com maiores juros quando falamos de bancos. Juros ruins mesmo. Temos vídeos falando de juros compostos. Caso você queira assistir depois desse vídeo, fique super à vontade. Mas lá nós falamos do quão bom os juros compostos podem ser. E aqui a gente está usando um belo modelo de como os juros compostos podem destruir a sua vida. Porque parcelamento de cartão de crédito ou pagamento mínimo, você vai pegar um belo de um juros aí absurdo, falando principalmente de Brasil, que somente em 2025 a média mais ou menos ali do rotativo do cartão foi em 440% ao ano. Porque quando você pega o mínimo, garantidamente você já entra no crédito rotativo. E já o parcelamento da fatura parece muito bom. Nossa, vou parcelar um pouquinho agora, pago depois. E parece que o banco está ajudando a gente. Não, poxa, esse banco é muito bom, está deixando eu parcelar minha dívida aqui para um pouco mais para frente. Mas na prática ele só está jogando para você uma dívida muito mais longa, num prazo muito maior e juros altíssimos e escondidos. No caso, é um presente de grego, né? Se você nunca ouviu o que seria um presente de grego, é algo que parece bom e quando você recebe isso, na verdade é um baita de um problema e só vai te destruir ao longo do tempo e você não vai saber nem como. Resumindo de forma muito simples, se você paga só o mínimo ou se você está parcelando a sua fatura ao final aí do cartão de crédito, você não está ganhando nada. Só o banco que está ganhando as suas custas com juros altíssimos e fazendo você ficar preso numa dívida terrível. Se você não consegue controlar o seu cartão de crédito, corta ele ao meio, vai usar só o débito. É a melhor coisa que você pode fazer, se você não consegue utilizar os benefícios que o cartão de crédito dão para você. E aí, quando falamos da segunda armadilha, a gente fala de uma questão muito comum no Brasil. As pessoas não olham o extrato bancário. E não olhar o extrato bancário é você não ter sequer noção do que você está gastando no mês, o que vem de débito automático para você já direto na sua conta e às vezes dívidas, né? A gente já tem ali direto na chegada do seu salário um desconto absurdo que você não sabe às vezes o que está acontecendo. E muita gente paga um monte de tarifa, a gente tem um cartão de crédito, está pagando R$30, R$50 de uma manutenção de conta que não te dá benefício nenhum, você está pagando um pacote de dados ou um plano de celular que nem condiz com o seu uso, está pagando R$50, podendo pagar 30, e um monte de serviço que às vezes você contratou e não está usando. E a gente pode usar os streams, por exemplo. Já teve caso no planejamento financeiro da pessoa ter 4 streams ao mesmo tempo e ela sequer lembrava disso. Então ela pagava Disney, HBO, Netflix, Amazon Prime, e no final, a gente pegando os valores que ela pagava ali no mês, dava mais ou menos R$250, para ficar mais fácil o cálculo. Se você multiplicar isso por 12, dá R$3.000 que ela gastava no ano e ela sequer sabia disso, porque já descontava direto ali no cartão de crédito e ela nunca mais olhou o extrato, nem se ligava o que estava acontecendo e perdia um monte de dinheiro só por conta desse detalhe. E assim, a gente fala muito de banco aqui, a gente fala muito de produtos, serviços e às vezes eles colocam coisas para você, né? Celular é mestre nisso, banco é mestre nisso, te joga um monte de produtos e você não sabe de onde saiu. E tá lá pagando há 12 meses, 20 meses, 15 meses, e quando você para ver, olhando o passado, você tá pagando um monte de coisa e você sequer viu porque que você tá pagando e não recebeu sequer nenhum benefício por isso. Então, regra básica aqui, quem não olha o extrato bancário paga muita taxa até sem saber. Então tenha controle do seu orçamento. É
primordial também em qualquer estrutura de vida financeira. Você tem que saber para onde o seu dinheiro vai. E a gente falando agora da terceira armadilha, ela casa muito com a anterior, porque a gente está falando aqui de falta de controle nas parcelas. Se você olhar, a gente acabou de falar de streaming, né? O streaming já fica ali, pô, vou comprar um ano de streaming, então são R$30 todo mês, R$50 todo mês. Mas você não vê que no final do ano você está pagando uma bufunfa ali de R$600. Porém, é R$50 todo mês, fica diluído, sucesso. Aí você só pensa, pô, R$50 todo mês não vou sentir porque mês que vem eu recebo meu salário e eu pago. Beleza. Mas você esquece que tem 12 parcelas de 50, aí você vai querer um celular novo, você vai pagar R$200 por 12 meses, você vai querer um videogame, por exemplo, você vai querer comprar alguma coisa para sua casa, um sofá, uma geladeira, você vai parcelando. E quando você vê, todo mês você está pagando um monte de dívidas que você teve no passado e foi deixando para o futuro. Você já pensou se você perde o emprego? Já pensou se você perde sua renda naquele momento, no mês, ou o que fazer da sua vida? A ideia aqui é exatamente essa. Você tem que ter o controle do seu dinheiro, mas você também tem que se resguardar frente à utilização de crédito. Lembra disso? Limite de cartão não é renda extra. Você não ganha 3 mil e o limite do seu cartão é mais 3 mil, então o seu salário é 6 mil. Não. Seu gasto nunca pode ultrapassar o que você ganha. Se você ganha 3 mil, você tem que gastar até um pouco abaixo. Gasta ali os 2.500, se conseguir, logicamente. Se não, pelo menos os 3 mil. Se você tem 3 mil e usa mais 3 mil ali no cartão de crédito, vou te dizer que o banco vai ser seu melhor amigo, te ligando todo dia ali para te cobrar dívida e querendo saber quando é que você vai pagar. Então aqui, vou te dar duas regras simples, né? A gente sempre está dando as diquinhas ali ao final. A ideia é que você, se não sabe utilizar crédito, passa débito. Se você não consegue parcelar uma geladeira de R$2.500, R$3.000, junta o dinheiro até que você consiga comprar. Lógico, a gente está falando aqui de sonhos. Se for urgência, é uma coisa. A gente parcela porque é urgência e não tem. Mas a ideia do canal é sempre falar de planejamento financeiro. Então você vai se planejar para todas as coisas e não perder a mão para vontades e sonhos que a gente pode ter isso no futuro, precisa ter isso no futuro e não no agora, já que não temos essa condição no momento. Então, se você não consegue lidar com crédito, corta o crédito, fica só no débito. Porém, se você consegue lidar com crédito, usa o crédito numa compra, mas só vai parcelar alguma outra coisa quando você quitar primeiro, entendeu? Utiliza essa métrica se você conseguir se segurar bem com crédito. Se não, passa a tesoura aí no seu cartão de crédito, que é o melhor para a sua vida. Então já dá aquele like no vídeo, se você estiver curtindo até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho, muito importante, que você aprenda mais sobre finanças, e a ideia do canal é falar simplesmente disso aqui, para que você tenha uma vida financeira muito mais feliz, muito mais completa e te realize. Não seja problema para você na hora de dormir. E por isso eu vou falar agora acho que assim, para mim é a pior de todas. Então a gente vai falar da quarta armadilha, e em família, falando de famílias, é muito comum, que é emprestar o seu nome. E eu vou até usar um exemplo de um planejamento que eu fiz recentemente de uma irmã e um irmão. Esse irmão queria comprar uma moto, só que o nome dele é sujo, ele não tinha dinheiro, ele simplesmente queria a moto que ele queria. E aí ele pediu o nome da irmã emprestado. Beleza, a irmã foi e emprestou o nome. O cara comprou a moto de R$18 mil, pagou a primeira parcela e parou de pagar as restantes. E aí, o que acontece? Você destrói a sua relação familiar só por conta de dinheiro. E além disso, você também destrói o seu nome, porque você começa a perder crédito, você tem cobrança o tempo inteiro, você pode ter processos jurídicos por isso, simplesmente porque você emprestou o nome e achou que ia ser válido. Isso acontece muito, é pressão, etc., mas fica atento, porque emprestar cartão, fazer financiamento ou empréstimo para alguma outra pessoa é a forma mais fácil de você se endividar. Então, se alguém te pedir dinheiro emprestado, se alguém pedir seu nome, às vezes vale mais a pena doar essa quantia do que você esperar que tenha retorno. A regra aqui é simples, é só para dar esse choque. Se a pessoa não cuida sequer do nome dela, você acha que ela vai cuidar do seu? Normalmente as pessoas não estão nem aí para coisa dos outros, né? A gente falando de Brasil. Imagina se ela vai se preocupar até com o seu nome. E assim, as pessoas não estão nem aí. Exatamente assim. Então, seu nome, você honre o seu nome, honre a sua reputação, é a coisa mais importante que você tem. E olhando essas armadilhas anteriores, você conseguiu fugir de alguma delas? Deixa aí nos comentários, poxa, eu fiz isso, consegui melhorar minha forma de ver o dinheiro dessa forma, consegui não usar mais o cartão de crédito. Porque se alguém estiver vivendo a mesma coisa que você viveu, acho que vai ser um baita relato e uma baita experiência para que ela consiga também sair disso, beleza? A quinta armadilha, a gente já está falando de compras por impulso. Aqui é realmente a atuação do seu emocional completamente. Você vai comprar porque você gostou,
você vai comprar porque você achou bonito, porque você viu ali, nossa, promoção, vou comprar porque senão eu vou perder. Um pote que eu tenho 300 milhões de potes em casa, mas eu vi um pote, achei bonito, vou levar. Vi alguma roupinha bonita ali no shopping, vou levar a roupinha de 200, 300 reais, isso sequer está no seu orçamento. Você acaba comprando só por impulso, sem entender motivação e sem entender o peso do dinheiro para você durante a sua estrutura de vida. O problema não é uma compra isolada. Eu faço isso também. Poxa, fui no shopping, achei interessante um livro, achei interessante uma roupa. Pô, legal, vou comprar uma vez. Mas se toda vez que eu for no shopping eu tiver que comprar uma roupa, se eu tiver que comprar uma bijuteria, vai virar um hábito. E aí que o problema vem. Vamos dizer que você vai 3 vezes no shopping na semana. Para quê? Às vezes para nada. Às vezes você pode ir tomar um sorvete e está tudo bem. Mas você não. Você vai na loja, você vai lá e quer comprar uma roupa. A longo prazo, isso é um baita problema. Se você hoje não tem as condições de fazer isso, principalmente, a gente volta lá nas primeiras armadilhas, que é o quê? Estourando a parcela, você tendo que parcelar o seu crédito, você tendo que pagar o mínimo do cartão de crédito. Então todas essas armadilhas acabam se interligando. E a dica aqui, eu acho que é uma das mais fenomenais, você pode utilizar para sempre que tiver vontade de comprar alguma coisa. Você vai fazer 3 perguntas. Eu preciso disso? É algo que você realmente precisa? É necessário para sua vida? É necessário que você tenha aquilo? Aí, beleza, eu preciso. Tá, é uma roupa nova, eu preciso, vou ir para o aniversário, querer mais bonitinho, minhas roupas não tô achando muito parelho com o aniversário, beleza. Mas aí entra a segunda pergunta. Eu posso pagar? É uma roupa que eu posso pagar? É uma roupa de 500 reais ou uma roupa de 150, de 200? E ela entra no meu orçamento. Então, eu preciso, eu posso pagar? Beleza. Aí você faz a terceira pergunta. Eu realmente devo comprar agora? É o momento certo de comprar ou foi só pelo impulso? Às vezes, esse aniversário que a gente estava falando é daqui a 3 meses. Se for um bom momento, tiver um bom preço, bacana também. Porém, se pergunte, eu preciso disso? Eu posso pagar? É o momento certo de comprar? Se você falar que não faz ideia, não consegue responder nenhuma dessas 3 perguntas, aí vai a dica final. Você vai aguardar 24 horas. Principalmente se você for comprar algo que não está planejado. Quando a gente fala de compra, é muito bom porque a dopamina vai lá em cima, mas é uma dopamina muito rápida. Depois que você passa o cartão, chega em casa, acabou a dopamina. Por isso que a pessoa faz disso um hábito. Ela quer sempre aquela sensação maravilhosa. Por isso, se você for até comprar alguma coisa online, coloca no seu carrinho, deixa lá no carrinho 24 horas, vai dar uma sensação boa no início, mas você não vai fechar a compra. Simplesmente você vai chegar no outro dia e vai entender se as 3 perguntas foram respondidas e se a vontade ainda permanece sendo de acordo para essa compra. Senão você tira o carrinho e acabou o problema. Por isso que as compras por impulso são um dos maiores problemas que a gente tem em qualquer pessoa. É terrível, tá? A gente às vezes fica magoado que quer comprar. Faz sentido e é uma coisa que a gente sempre tem que tratar para que isso não destrua o nosso planejamento mensal, anual, de vida, etc. E como eu comentei, a 6ª armadilha é simplesmente falando da mesma ideia. Porque aqui é que você cai em todas as promoções. Ah, promoção de Natal, Black Friday, promoção do Dia das Mães. Promoção não é sinônimo de economia. Só porque está com o nome de promoção, não quer dizer que é economia, não. Eu estou dizendo com propriedade. Eu já trabalhei em mercado, já fui gerente de hipermercado há muito tempo. E às vezes as promoções eram o seguinte. Chegava um produto na loja, esse produto é 50 reais. Mas chegava certas épocas que esse produto chegava a 60, porém ele sempre recuava ali a 50 reais. E aí, o que o mercado fazia? Ele sempre vai colocar que está em promoção. Então, se o preço dele máximo já foi 60 reais, ele vai colocar, então, esse produto já foi de 60 para 50 reais. No final, você está pagando a mesma coisa achando que é promoção. Mas não, é o mesmo preço porque um dia ele ficou ainda mais caro. Mas o preço dele permanece a mesma coisa de sempre. Quando falamos de promoção, você vai comprar algo que não precisa, algo que vai ficar parado no seu armário, algo que pode estragar, simplesmente porque você viu a palavrinha promoção. Então, não caia nisso. Portanto, quais são as dicas que eu vou passar aqui para você? Promoção só vai valer a pena quando for algo que você realmente quer e principalmente quando você vai olhando isso ao longo do tempo. Legal, vou comprar um celular novo, vou vendo os preços dele. Hoje a gente tem diversos aplicativos aí que demonstram, o Zoom, por exemplo, um baita aplicativo, que ele demonstra o preço desde 1 ano atrás, 90 dias atrás, 100 dias atrás, e você consegue ver se realmente é uma promoção de verdade ou é aquela famosa Black Friday, que a gente comenta muito quando chega na época de Black Friday. Por isso, se atente e foque no que você realmente vai querer comprar, porque você deseja comprar, se planeje para comprar, entenda o momento certo para comprar, para que você não seja pego em uma surpresa de promoção que na verdade é só uma mentira. Essa aqui acontece demais, eu também já caí, não tem jeito, quando a gente está um pouco mais triste principalmente, mas é a que você tem que ter maior controle sobre tudo que você faz,
que é a armadilha do eu mereço. Nossa, trabalhei demais hoje, vou ali no shopping comprar alguma coisa para mim para me acalmar porque foi muito estressante. E sim, eu não estou dizendo que você não mereça, mas você merece todo o conforto, toda a qualidade do mundo. Mas você também merece a tranquilidade financeira da sua vida. Se você faz disso um hábito, igual a gente já comentou, toda vez que você se frustra em algum dia, você começa a fazer compras sem se preocupar com o amanhã, com certeza o seu futuro vai ser de dívidas. Por isso é muito importante que você controle esse eu mereço, esse grande ego aí do eu mereço. E é muito comum, tá? Eu vejo isso de forma muito comum, então a gente tem que agir de formas diferentes. Às vezes você está estressado, poxa, vai caminhar na rua. Às vezes se você faz uma academia, às vezes se você faz alguma coisa que te motive, te traga felicidade, faça isso. Porque nós somos seres humanos. Um dia estamos felizes, outro dia estamos tristes. O humor ele é irregular mesmo, acontece. Por mais que você seja constante, você vai variar de um dia para o outro. E toda vez que você variar, você se sentir na vontade e nesse hábito de gastar dinheiro, você vai se destruir. Portanto, quando o eu mereço vir um hábito, seu futuro de investimento, de aposentadoria vai ser muito difícil. Você não vai conseguir construir praticamente nada, simplesmente porque todo momento que você fica com o humor um pouco inconstante, você vai querer gastar. E nesse gasto a gente destrói completamente qualquer futuro ou planejamento financeiro. Agora a gente já entra no eu mais profundo. A gente estava falando muito de comportamento, muito de hábito, mas agora a gente vai falar de produtos. E quando a gente fala de produtos, você perder dinheiro é falar de aposta online, lógico. Aposta eu não vou nem comentar, porque se você quer um planejamento de futuro, aposta não é. Aposta de forma alguma entra aqui. Mas estamos falando de títulos que muitas pessoas às vezes pensam que são investimento. Falamos de título de capitalização e também crédito fácil pode entrar aqui nessa métrica. Beleza, mas o que é um título de capitalização? Tenho certeza que você já deve ter uma conta ali no Banco do Brasil ou na Caixa, etc. E aí eles vão fazer um negócio com você. Você começa a depositar ali todo mês, ou às vezes um grande valor que você tem na sua conta. E eles vão falar, nossa, é muito bom, você vai investir, isso aqui rende muito, você vai participar de vários sorteios todos os meses, você pode ganhar 5 mil, 10 mil, 50 mil, 1 milhão de reais aqui nesse sorteio. Fantástico. É tudo concorrendo a prêmios. Porém, o que eles não contam? Seu dinheiro simplesmente vai ficar parado esse tempo inteiro. Você vai deixar 20 mil reais parado por esse suposto sorteio que, assim, eu nunca vi ninguém ganhar. Lógico que alguém deve ganhar, com toda certeza. Mas é simplesmente você perder dinheiro durante todo esse tempo. Então o seu dinheiro fica preso, não rende nada e você ainda vai ter perda de valor monetário. Porque dependendo do que eles usem como taxa referencial, você vai estar perdendo até para a inflação. E o crédito aprovado nem se fala. Você acha que está se dando bem, que, nossa, estou pegando um crédito aqui, agora vou começar a investir, não sei o quê. Mas na verdade ele esconde várias taxas, ele esconde juros extremamente abusivos e você tendo esse crédito pré-aprovado é só perda de dinheiro também. Então fuja desse tipo de investimento. E isso nos faz entrar na nona armadilha, que é falando de retorno rápido. Por isso que sempre que alguém te promete ganho fácil, retorno rápido, nossa, está rendendo 2%, 5%, 10% ao mês, você vai desconfiar. Principalmente se alguém falar que você vai ganhar muito dinheiro e o risco é zero, né? A famosa pirâmide aqui no Brasil a gente adora, né? A gente sempre tem um jeitinho ali de querer ganhar muito mais sem correr risco nenhum. E isso não é realidade. Quando a gente fala de dinheiro, risco e retorno são compatíveis. Então, quanto mais risco, mais retorno. Mas quanto mais risco, a chance de você também ter o seu dinheiro indo a zero é muito comum. Então, desconfie de tudo que for muito bom. Tudo que salte aos seus olhos assim de uma forma que é, nossa, será que isso é verdade mesmo? Será que ele vai pegar R$1.000 e vai fazer virar 10 mil reais em um mês? Não existe isso, tá? Porque se existisse, a gente teria um monte de milionários, bilionários aí no Brasil, porque é uma forma de ganhar dinheiro absurda. Então, saiba que não existe dinheiro fácil. Investir exige tempo, paciência e constância. Não tem nada fácil. Não existe o famoso almoço grátis. Se parece bom demais para ser verdade, com toda certeza é golpe. Pode ter certeza que é golpe. E essa aqui é a mãe de todas elas. Se você não tem, com certeza você já tem um problema muito grande na sua vida. E caso você não consiga fazer um bom planejamento financeiro, um bom planejamento para você, eu ofereço um trabalho especializado, tá aqui no QR Code, tá ali no meu Instagram, fico super à disposição para te ajudar. Então se você ganha ali entre 3 mil, 4 mil, 5 mil reais, quer pensar na aposentadoria, quer imaginar o seu futuro como é que vai ser, conta com o meu trabalho, que eu te ajudo com toda certeza. Mas, então, a 10ª armadilha, que é o planejamento financeiro, é a mãe de todas essas outras que a gente acabou de falar. Quem não sabe quanto ganha, quanto gasta, quanto investe, quanto tem no banco, quanto está gastando de dinheiro, então não vai para lugar nenhum. Se você não tem noção sequer para onde o seu dinheiro vai,
não tem como você ter controle de nada. Portanto, se você hoje não se planeja, não tem metas, não tem objetivos, não tem perspectiva, principalmente, você vai ficar apagando incêndio o tempo inteiro. Você sempre vai ter algum problema que vai ser mais urgente, mais urgente. E é por isso que o planejamento financeiro é tão importante. Muito fácil seria se eu simplesmente precisasse ganhar mais dinheiro e aí resolveria todos os meus problemas. Porque não é assim. Se você normalmente não controla 5 mil, 10 mil reais, você não vai controlar muito mais. Lógico que a facilitação vai ser muito maior para quem ganha 20 mil do que quem ganha 10 mil, mas o que estamos falando aqui, principalmente, é a sua consciência com o dinheiro, os seus hábitos com o dinheiro e o seu comportamento com o dinheiro. É tudo voltado para consciência e mudança de comportamento. Portanto, se você quer mudar a sua vida financeira hoje, começa cortando esses hábitos principais que te prejudicam de formas que você às vezes não tem nem noção, mas eles te prejudicam muito, muito mesmo. E o foco desse canal é te ajudar a eliminar principalmente esses erros. E não só isso, é te ajudar ali a sair de uma expectativa de devedor para uma expectativa de investidor. É o meu foco nesse canal e eu espero muito te ajudar. E se esse vídeo te ajudou de certa forma, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho. É muito importante ter você aqui para que a gente consiga construir uma comunidade bacana focando em melhoria de comportamento e qualidade quando falamos de dinheiro. E comenta aqui também, principalmente, qual foi a armadilha que eu mais me impactei, qual que eu consegui fugir, como é que foi aí sua relação com essas armadilhas. E melhor ainda se você conseguiu fugir delas e como é que você fez isso. Por isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.